Dia, queridos e amados irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos aqui nesta quinta-feira, dia tão especial, dia 19 de março. Hoje um programa especial também, afinal de contas, hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje nós comemoramos o dia de São José. Pois é, São José é o patrono da igreja. São José é o terror dos demônios. Bom dia a todos que vão chegar por aqui. Bom dia, Bruno. Seja muito bem-vindo. E hoje é o dia consagrado, o dia onde nós pedimos a intercessão e a proteção de São José para nossas vidas e para as nossas famílias. E eu tenho uma conversa muito importante para ter nesse início de programa. Hoje um programa especial, um formato diferente. Afinal de contas, hoje é o dia de São José. E a nossa conversa precisa ser entre nós, meninas. Bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Bom dia. E hoje é um dia muito especial, porque as meninas precisam conversar aqui comigo. Hoje sendo o dia de São José. Meninas, desde os seus 15, jovens adolescentes, até as meninas um pouco mais experientes, lá com os seus 80, 90, 100 anos. Tudo que nós precisamos pedir em nossas vidas, atenção meninas, atenção mulheres, é pedir a Deus que coloque, você que está solteira, que coloque um José em nossas vidas. O que nós precisamos é que o nosso companheiro seja como José em nossa vida. José é um exemplo de humildade, é um exemplo de respeito, é um exemplo de obediência a Deus. E por isso eu aproveito aqui e agradeço a presença do Fábio. Obrigada, amor, por estar aqui, por representar esse José em minha vida. Obrigada pelo companheirismo. E eu falo com vocês, meninas, que é um longo caminho, esse longo caminho onde nós pedimos a Deus todos os dias a conversão do nosso coração. E pedimos a Deus para nos fortalecer. E quem você escolheu para ser essa companhia na sua vida, que não seja uma escolha feita por você, que seja uma escolha feita por Deus. E São José, que hoje eu te convido, também te amo, amor. Muito obrigada por estar aqui, por perseverar junto comigo, por nós, nessa vida. Muito obrigada. E o que eu te convido nesse dia, queridos e amados irmãos e irmãs, é buscarmos ir a uma missa hoje. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de guarda. Hoje a igreja muda até o evangelho, o formato do evangelho, para a gente se recordar desse papel importante de José na vida da igreja e o papel de José importante na vida de Jesus. Afinal, por que São José é considerado o terror dos demônios? Porque nós precisamos recorrer a São José. Foi por conta do sim de José que Jesus veio ao mundo. O demônio tinha toda uma programação para matar esse menino. Desde quando Maria poderia ter sido apedrejada se José não tivesse assumido a missão de, mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele ia abandonar Maria em segredo para ela não ser morta, apedrejada. Depois ele é obediente quando ele escuta o que o anjo pede para ele e ele acolhe Maria. Depois vem a notícia de que Herodes ia matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos porque queria matar Jesus. O anjo mais uma vez fala com José, foge para o Egito. E José e Maria saem a pé, estradas, quilômetros, dias de viagem para salvar esse menino. O demônio tinha muitos planos, projetos para matar o menino, mas o seu pai estava ali, sempre interrompendo, freando as forças de Satanás. E no dia de hoje é o que a gente pede, a proteção de São José para as nossas vidas e as nossas famílias. E lembrando aqui também do quanto São José se interpõe e vem ao nosso encontro para nos livrar dos nossos maiores pecados. E hoje nós vamos falar
sobre os pecados capitais. Que São José, que possamos nos recordar, você cristão, que você se recorde dos pecados capitais. Quais são os pecados capitais e que possamos pedir a São José, que por sua intercessão ele possa nos fortalecer, para nos livrar das forças do inimigo, das investidas do inimigo contra nós e contra as nossas famílias. Afinal, a família é o bem maior que Deus deixa, é por meio da família que as crianças são levadas a Deus e a tudo que o inimigo quer destruir, as nossas famílias. E assim, entregamos o nosso dia, começamos o nosso dia muito felizes por conta desse dia tão importante, onde nós agradecemos toda a proteção que São José vem nos dando. E assim, vamos à leitura do nosso evangelho de hoje, que está em Mateus 1, do 16 ao 24. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações, e depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados nos nossos muitos e graves pecados. Que essas palavras nos levem à conversão do nosso coração. Amém. E aqui nós temos São José e Maria, dois virgens, dois que não se conheceram. E assim Jesus nasceu. Seus pais, escolhidos por Deus, tiveram a missão de levar essa criança a crescer em sabedoria e graça, a crescer obedientes, a Jesus crescer obediente e eles sendo seu pai e sua mãe obedientes a Deus, obedientes em tudo. Imaginem só a tristeza que José ficou. Ele já estava prometido em casamento e antes de coabitarem aconteceu que ela concebeu. José, que era um homem de bem, não queria difamá-la e resolveu rejeitá-la secretamente. Imagina que decepção para José. E agora, o que eu vou fazer? Ela apareceu grávida e não é de mim. E aí, para ela não ser apedrejada, tá bom. Eu não quero também acabar com a vida dela, porque ela seria morta. Eu vou só abandoná-la em segredo. Então a gente já vê aqui um exemplo de controle, né, dos seus sentimentos, como a gente vai ver, um pecado capital que é a ira, não conseguir controlar os seus sentimentos, não conseguir controlar a raiva. Então a gente vê aqui o controle de São José, a sua humildade, a sua paciência. E aí nesse momento, como ele resolveu escutar
a voz de Deus, não deixar os seus sentimentos se aflorarem e ele tomar decisões trocando aí os pés pelas mãos, né, irritado, defamando, não, agora que seja feita justiça, olha só que tragédia que aconteceu. Bom dia, Arthur, bom dia, Marcos. Olha que tragédia que aconteceu, agora ela me aparece grávida, ele podia, né, ter colocado a boca no trombone, exigindo justiça, e ele não. Ele resolve escolher o caminho da humildade e da paciência. E aí, enquanto ele está lá nos seus pensamentos, o anjo aparece e fala com ele. Então, mais uma vez, queridos e amados irmãos e irmãs, a gente vê como um dos pecados capitais, que é a ira, podia ter acabado com todo o plano da salvação. Maria podia ter sido apedrejada, morrido naquele momento, se São José tivesse deixado os seus sentimentos e o pecado, né, aflorarem ali, suas emoções. Querido, fazer justiça com as próprias mãos. E como nós falamos, já temos falado há tanto tempo, que a justiça seja feita por Deus, meu irmão, minha irmã. Ele vê tudo o que está acontecendo. E nós precisamos pedir todos os dias a intercessão de São José, para termos esse controle sobre as nossas vontades. E essas vontades que vão se transformar à medida do caminho que elas vão tomar em pecados mortais, pecados graves, que nos afastam da presença de Deus. E dessa forma nós vamos lembrar hoje rememorar quais são esses 7 pecados capitais. Primeiro pecado capital, a soberba, que é o orgulho. E São José é um exemplo de um homem que não é orgulhoso. Muito pelo contrário. Olhem só a humildade de José. Não, tudo bem, eu não sei como ela apareceu grávida, mas eu também não quero acabar com a vida dela, eu vou apenas abandoná-la em segredo. E como o Senhor honra, como Deus honra São José por conta de sua bondade, um anjo aparece para ele e fala que ele vai ser o pai do Salvador. Olha que presente. No nosso livro A Cruz de Cristo, que hoje nós não vamos lê-lo, porque estamos em clima de comemoração pelo dia de São José, mas o livro não cansa de falar que Jesus é um bom pagador. Ele paga muito bem aos seus filhos, a quem faz a sua vontade. Primeiro pecado capital, soberba. Segundo, a avareza, que é a ganância, o desejo pelas coisas materiais a qualquer custo, a preço da vida de alguém, a preço do teu nome, a preço de corromper o nome da tua família, da minha família. Primeiro pecado, soberba. Segundo, avareza. Terceiro, luxúria, os prazeres da carne, os prazeres sexuais. Deixarmos nos levar pela vontade da carne, que não é a vontade de Deus. Quantas das vezes o teu coração pode ter sido ferido por conta de ter sido entregue aos prazeres da carne e toda a tua vida ter tomado um rumo diferente por conta disso. Quantas crianças nasceram por conta de pais, de relações que foram fadadas à luxúria, e quanta tristeza que tantas crianças trazem em seus corações por não terem sido desejadas. Quantos abortos acontecem por conta de pais que se entregam à luxúria, ao prazer da carne, ao prazer sexual. Quarto pecado, inveja. A tristeza por ver o outro feliz. A tristeza por ver o outro crescendo. A tristeza por ver o outro conquistando, trabalhando, conquistando suas coisas, e nós invejando a vida do outro. Quinto pecado, a gula, o excesso. Excesso de comida, excesso de bebida. Imaginem só como o mundo seria mais feliz, como as famílias seriam mais felizes se elas estivessem livres. Principalmente venho trazer aqui o excesso do álcool. Meu pai está lá com a AA, com todo o time dos alcoólicos anônimos, todas as terças-feiras lá com as portas abertas do AA, porque o álcool é uma porta aberta, é a primeira porta que se abre
para drogas piores. Começa com álcool, vai para as outras drogas, vai para maconha, até chegar lá no crack ou drogas piores que estão vindo por aí. O excesso, a gente nunca sabe quando vai virar um excesso. Por isso que, como lema do AA, um grande abraço para todo o time do AA, que faz esse trabalho tão bonito. O grande lema do AA é evitar o primeiro gole. Meu irmão, minha irmã, isso para tudo. Se a gente sabe que ali está uma ocasião de pecado, que a gente não coloque o nosso pezinho, que a gente não coloque a nossa mãozinha por lá, porque coisa pior. E foi quando Jesus curou aquele homem paralítico que havia 38 anos, o rapaz estava lá paralítico, jogado no chão. Jesus cura ele e depois quando Jesus encontra ele no templo, ele fala: e cuidado, vigia, não peque, para que coisa pior não te aconteça. E é isso que acontece quando nós começamos, a entrar num caminho, principalmente das drogas, do álcool, se começar com álcool, se começar com cigarro, não é só hoje e é só um pouquinho, mas a gente não sabe o que está ali, a gente não sabe se vai conseguir se controlar. Então, como Jesus fala, vigia, porque coisa pior pode te acontecer. Que nós vigiemos também para não entrar nesse pecado, no pecado da gula, que é dos excessos. A ira, que é a raiva, o desejo de vingança, coisa que São José se absteve. Quando ele não sabia o que estava acontecendo, ele acalmou o seu coração e entregou a Deus. E resolveu não acabar com a vida de Maria. O controle dos seus sentimentos, o controle da ira, o controle da vingança. E por fim, a preguiça. A preguiça em fazer coisas importantes, coisas de bem, e principalmente a preguiça para com as coisas de Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para fazer as coisas de Deus. E assim nós temos 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Soberba, o orgulho; avareza, a ganância; luxúria, os prazeres da carne; inveja, a tristeza por ver o outro conquistando; gula, os excessos; a ira, a raiva e o desejo de vingança; e a preguiça para com as coisas de Deus. Que nesse dia nós possamos pedir a São José que nos dê a força porque o primeiro caminho da conversão é conhecer os pecados, conhecer quais pecados têm dominado e destruído a minha vida, a tua vida. E agora o segundo passo é pedir a Deus a força para nós vencermos essas tentações e pedir a intercessão de São José, que é o terror dos demônios, para que, por sua intercessão, possam ser afastados de nós todas as investidas do demônio e especialmente que ele nos ajude a combater os 7 pecados capitais que ofendem ao coração de Deus, para que São José nos ajude a reparar aquele coração chagado de Jesus Cristo, que em suas chagas nós possamos ser acolhidos e que não sejamos nós, mais uma vez, neste ano de 2026, nessa quaresma, a mais uma vez enfiar uma lança e rasgar o coração de Jesus Cristo, mas que sim, nós sejamos esses que reparamos o seu coração. Bom dia, capivaras que estão chegando aí, Juan, toda a equipe do Capivaras Rock, que Deus abençoe a cada um de vocês. E assim, juntos, vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós e pedir a Deus que abençoe as nossas vidas, as nossas famílias e que São José seja o nosso intercessor e o terror dos demônios em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Ó, nosso glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. São José, valei-nos. São José possa nos valer, nos proteger, guardar a nossa vida e nossas famílias, hoje e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo para vocês, bom dia Daiane que está chegando por aqui, que Deus te abençoe, e até amanhã, com a graça de Deus.